Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso querido amado Salvador Jesus Cristo, meus amados. Eu sou o pastor Gilson, seja muito bem-vindo aí no meu canal, onde que Deus tem sempre colocado uma palavra no meu coração para abençoar a tua vida todas as manhãs. Querido, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreve no meu canal, ativa aí o sininho, me ajuda aí a curtir a palavra, deixa um comentário também. Aleluia, glória a Deus. Com isso você faz com que a palavra do Senhor alcance mais pessoas possíveis. Amém, meus queridos? Hoje eu venho com uma palavra especial, com a série aí, personagens esquecidos da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu quero falar de um personagem que fala-se muito pouco dele na Bíblia, mas ele tem um significado muito profundo. Hoje eu quero falar a respeito de Icabod, ou Icabod. Aleluia, glória a Deus. Hoje o texto bíblico é 1 Samuel, capítulo 4. Vou ler do versículo... o capítulo 4 inteirinho ele é interessante, mas eu quero deixar em destaque aqui da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21. Para os irmãos entenderem, aleluia, que tudo isso, para acontecer tudo isso, eu vou explicar primeiramente o personagem e eu falo a história até chegar nele. Mas, versículo 21, mas chamou o menino Icabod, ou algumas traduções chama de Icabod, tá? Dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E ela falou mais, fosse a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Aleluia, glória a Deus, meus amados. Mas para a gente poder entender, esse personagem, essa criança chamada Icabod, ou Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor. Amados, esse é um episódio muito triste da Bíblia, onde você vai encontrar no livro de 1 Samuel. Semana passada eu fiz um vídeo a respeito de Uzá, a morte de Uzá, onde que Davi teve a oportunidade de trazer a arca do Senhor de volta para o povo dele, de volta para o templo. Mas assim, para os amados entenderem, essa palavra ela acontece antes da morte de Uzá. Amém? Então, meus queridos, a palavra Icabod, 1 Samuel capítulo 4, a história ali começa de 14 a 22. Queridos, aonde que a glória do Senhor se vai, Nós vemos ali em 1 Samuel capítulo 4, de 1 a 3, que tem ali, fala a respeito que o povo de Israel se preparou para ir para a guerra. E eles, não consultaram o Senhor, nem pediram autorização se deveriam ir para a batalha ou não. Simplesmente eles foram e perderam, E muitas vezes, meus amados, Israel perde a batalha para os filisteus, E por quê, A primeira situação, é o seguinte: uma vida sem Deus, meus amados. É isso que nós temos aqui, uma vida sem Deus. Porque uma vida sem oração, sem intimidade, sem relacionamento, vai vivendo, e quando começa as coisas a dar errado, a primeira coisa que quando uma pessoa está longe de Deus, ela não tem intimidade com Deus, mas ela não ora, não busca o Senhor, não vai mais para o templo dele. Quando acontece uma tragédia, todas as pessoas colocam a mão na cabeça e falam assim: meu Deus. A primeira coisa, quando as coisas dão errado, é procurar a Deus, meus queridos. E não podemos ser pessoas que só lembram de Deus quando a gente mais precisa. Não podemos, aleluia, glória a Deus, meus amados, procurar o Senhor só quando a gente está precisando. É importante a gente aprender a buscar o Senhor, não só no tempo de dificuldades. A gente usar Deus como uma espécie de amuleto, uma espécie de gênio mágico da lâmpada, que Ele tem que fazer tudo aquilo que eu desejo na hora que eu quero. Na verdade, Deus, nós devemos buscar Deus na beleza da tua santidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida e na tua vida. Então, meus amados, não devemos... A primeira coisa que Deus hoje quer nos ensinar com esse personagem, não
lembrar de Deus, não procurar Deus somente quando você está precisando, somente quando você está em luta. Aleluia, glória a Deus. E lá, né, e versículo 4 e 8, né, de 1 Samuel capítulo 4, é quando Deus, né, primeiro como que acontece a situação? Eles vão para a guerra, eles vão perder a guerra e eles vão voltar e não satisfeitos disso, podiam assim, não, vão ficar em casa, vão ficar sossegados, porque hoje não é um dia, muitas vezes a gente fica insistindo muito, insistindo para que a porta se abra, para as coisas darem certo. Mas, amados, o que vai acontecer? Eles não sossegaram, voltaram, pegaram a arca do Senhor, levaram para o campo de batalha, chamaram os filhos de Eli, né, Ofni e Finéias, levaram eles para o campo de batalha e eles, o próprio inimigo sentiu, meus amados, que assim, no versículo 10, né, que teve muita matança, né, mas antes disso, eles perceberam que quando Deus aparece no negócio, porque os filisteus, você olha, os hebreus estão de um jeito que parece que um Deus está no meio deles. Realmente Deus estava no meio deles, mas Deus permitiu que eles perdessem de novo. E o versículo 10, amados, ele fala assim, que eles assim, vamos lutar com muita força, porque eles vão lutar com o melhor que nós temos, porque lembre-se, a segunda coisa, o inimigo não está de brincadeira. O inimigo não está de brincadeira, meu amado. E eles vão lutar de novo com os filisteus e apanham e perdem a batalha de novo. E pior, né? A Bíblia diz que eles roubaram a arca do Senhor. Eles acabaram roubando a arca do Senhor, meus amados. A arca. Mas você vai fazer, mas roubaram a sua arca, vamos fazer outra. Não é nesse sentido, meus amados. A arca do Senhor, ela representa, que nem eu falei semana passada, ela representa a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Não foi somente a arca que foi roubada. E um da tribo de Benjamim voltou correndo desde o campo de batalha e encontrou Eli, né? Ele já era velho, já tinha 90 e poucos anos. E ele recebeu a notícia, né, que os seus 2 filhos, eles tinham morrido no campo de batalha. E o pior, roubar a arca do Senhor. Quando falaram que ele deve ter ficado abalado, ter ouvido falar que os filhos dele tinham morrido. Porém, queridos, a Bíblia diz que quando ele fala que a arca foi roubada, ele não aguentou. Ele meio que desmaia, assim, ele cai assim, tipo, sabe quando você recebe uma notícia ruim que suas pernas não suportam? Ele caiu, bateu o pescoço por ser velho e pesado. A Bíblia diz que ele morreu. Aleluia. Então, meus amados, uma das filhas dele, uma das noras dele estava grávida, né? Quando ela ficou sabendo que o marido morreu, depois ela ficou sabendo que o sogro tinha morrido, e pior, roubar a arca do Senhor. Ela estava grávida e ela começou a entrar em trabalho de parto, meus amados. Ela começou a entrar em trabalho de parto, e quando ela entra em trabalho de parto, a criança nasce, o menino nasce, e ela não dá importância nenhuma. Assim, toma aqui, eu sei que você perdeu o seu marido, perdeu o seu sogro, mas ela não quis saber. Vai ser pior, perdeu a arca do Senhor, que perdeu o quê? Foi-se a glória de Israel. Amados, muitas vezes quando a gente sai da presença de Deus, a gente perde aquilo que é mais valioso. Foi-se a glória de Deus. Você perdeu a glória de Deus, você perdeu a presença de Deus na tua vida, querido. É tão importante isso, essa presença de Deus, né? Não perca a presença de Deus. Não permita, né, entrar em um declínio espiritual. O Haramanta e Bicantarabasura, meu amado. Porque Deus hoje está gerando no meu coração para falar para você, meu querido, que isso foi, até hoje, se fala a respeito dessa derrota, porque foi um período eternizado, ele se eternizou. E o que mais, você pode fazer o que for, muitas vezes na minha vida e na tua vida, o que fica marcado, meus amados, não são as vitórias, mas sim as derrotas. Muitas vezes derrotas na minha vida, derrotas da tua vida ficam eternizadas. Vai ficar para sempre uma cicatriz, né? Aleluia, glória a Deus. Fica para sempre uma ferida, né? Mas eu quero dizer que, amados, não permita que Deus saia da tua vida, né? Olha esse personagem
Alguns pregadores até falam que quando o Icabod, né, nasceu, ele acabou morrendo também, mas a Bíblia não diz nada, né? Eu fico imaginando a vida desse personagem. O nome dele chamado Icabod quer dizer que a glória de Deus foi-se embora. Como que deve ter ele vivido, né? Sabendo que o seu tio, o seu pai morreu no campo de batalha e seu avô no mesmo dia ainda roubaram a arca de Deus, que era a presença de Deus. A Bíblia não fala, aleluia, glória a Deus, mas deixa uma palavra lá em Efésios a respeito de um surgimento de um varão valoroso, surgimento de um varão completo, aleluia, glória a Deus. E é tal da Shekinah. O que é Shekinah? Shekinah é a presença de Deus, meus queridos, que em nome de Jesus, a Bíblia não fala, não sabe se o que aconteceu, mas eu espero que ele tenha descoberto um dia, né, para que a arca, né, eu não sei se ele viveu nesse período de voltar a arca de Deus, voltar a presença de Deus para o povo de Israel, meus amados, aleluia, glória a Deus. Queridos, não deixa, né, entrar nesse declínio espiritual, deixar a glória de Deus sair da tua vida, meu querido, né? Isso chama de declínio espiritual, né? Isso tem um significado espiritual muito profundo, né? E, queridos, hoje Deus gera essa palavra no meu coração, né? O Icabod, né? Na verdade só existem 2 versículos dele aí, esse personagem esquecido aí, mas ele tem uma história, um significado muito profundo para nossas vidas. Amém, meu querido? Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Você é muito bem-vindo aqui neste canal, meu querido. Me ajude a compartilhar a palavra de Deus. Amém, meu amado, minha amada? Fica na graça e a paz no Senhor Jesus.